A dificuldade financeira é o ponto fraco de todo mundo, não é? Por que as pessoas enfrentam tantos problemas com escassez nesse mundo? Qual o interesse subliminar dessa humanidade viver dessa maneira? Há crenças limitantes que bloqueiam a nossa prosperidade e elas têm um propósito de existir. Nesse vídeo vamos te esclarecer sobre elas e te mostrar como superá-las para ter uma vida mais abundante e com mais liberdade. Olá amigos, eu sou Ricardo Caixeta e vocês estão no canal Luz Cósmica. De volta aos nossos vídeos, hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre um dos problemas centrais da nossa experiência humana aqui, que é lidar com a materialidade, especialmente com a energia do dinheiro, as finanças, a forma como nós nos aterramos e mantemos a nossa experiência material. Esse ponto, amigos, é um dos mais problemáticos para todo espiritualista. Esse canal traz reflexão sobre espiritualidade, então imaginamos que vocês possam estar passando por questões dessa natureza. Na espiritualidade, existe uma série de ideias sobre o dinheiro, crenças, noções, valores, que criam para nós uma experiência um pouquinho mais difícil. E essas crenças e ideias, elas têm uma origem proposital e antiga no sistema de ideias religiosas da Terra e está aí há bastante tempo com uma razão, embora subliminar, hoje podemos perceber qual é essa razão, que é criar a limitação da escassez para os humanos que vêm experienciar nesta Terra a vida material. Por que disso? Por que disso? Podemos imaginar assim: o espírito, ele é livre, não é? Ele é espírito, ele provém das fontes superiores da vida, reflexo da fonte e tudo mais. Quando ele entra numa experiência material, como essa da Terra, há um propósito claro nisso. Ele vem aqui para experienciar, para ter experiências materiais. E para isso ele acaba assumindo como um contrato encarnatório, não é? Questões que ele vai experienciar na Terra, e uma delas é você ter que utilizar o aparelho biológico do corpo físico e passar a experienciar a partir dele, segundo as leis que regem o seu funcionamento. E um dos elementos essenciais do corpo físico, como ele está na materialidade e ele tem necessidades materiais, essas necessidades materiais precisam ser atendidas. E é aí que entra a nossa forma de lidar com a materialidade, embora a gente seja espírito. Para tratar dessa questão, a humanidade elaborou uma série de ideias e tudo mais ao longo do tempo. No entanto, vamos identificar algumas ideias que surgiram nas religiões dominantes dessa terra com um propósito subliminar de levar ao aprisionamento consciencial. Nós já comentamos em vídeos anteriores desse canal que essa Terra é uma Terra com alto grau de dualidade, um planeta em que há experiência de provas e expiações, em que tem muitos exilados, que tem, assim, algumas dificuldades para quem experiencia aqui. E uma delas é que há um sistema de controle das consciências, que muitas vezes designamos como Matrix, né, fazendo referência àquele filme muito famoso, que vai estabelecer ali limites para a experiência do encarnado. E de fato existem, né? Esses controles, existe esse sistema, e ele tem ali meios de manter as consciências que entram na Terra presas na Terra, porque é o alimento desses que mantém esse sistema. E o jeito mais fácil de manter esse aprisionamento, meus amigos, é criando as crenças no campo mental, energético dos humanos, para que eles próprios possam se limitar, presos numa experiência material que vai mantê-los ali retidos, não é? Numa experiência mais limitada. O principal desses elementos, amigos, é lidar com a experiência material e as ideias relacionadas a ela. Por quê? Quando nós estamos na materialidade e entramos em conflito com a própria materialidade, você vai ter problemas, vamos dizer assim, no dia 1 da sua experiência humana. Porque se você não consegue equalizar a sua forma de viver na matéria, suas necessidades físicas, fisiológicas do corpo, da materialidade, você já fica empatado a vida
inteira no dia 1, no primeiro problema que você tem que enfrentar. E é exatamente para criar essa limitação na energia básica que surgiu nessa Terra ideias que vão levar à noção de que a pobreza, a falta do dinheiro, uma vida mais limitada é melhor para o espírito imortal do que uma vida com mais dinheiro e com mais abundância financeira. Essa ideia está extensamente semeada nas religiões da Terra e ela tem um propósito muito claro: gerar em nós, espíritos que estão em experiência na Terra, a culpa por termos o dinheiro, a prosperidade para atender às nossas necessidades materiais aqui. É um processo psíquico, muitas vezes inconsciente. Então você internamente absorve essa crença de que o dinheiro é sujo, de que os ricos não entrarão no reino dos céus, de que não precisamos de muito para viver, de que é melhor ter uma vida bem mais simplesinha do que com mais coisas. Nós acabamos absorvendo essas ideias. E a partir disso, quando você vai ter que lidar com dinheiro, quando você vai ter que lidar com o dia a dia da sua materialidade na Terra, você vai acabar enfrentando culpa quando o dinheiro está na sua mão. E essa emoção, esse sentimento que é muitas vezes inconsciente, pelo poder da cocriação, vai fazer com que ele escape da sua mão, gerando o problema central da escassez, que podemos resumir da seguinte forma: o principal elemento do sistema de controle consciencial é o bloqueio à energia básica, a partir da crença na escassez, que impede que a alma encarnada encontre equilíbrio suficiente na materialidade para manifestar seu propósito e agir com liberdade. Então, amigos, o problema central da nossa questão aqui acaba sendo o bolso, não é mesmo? E isso tem uma razão simples. O corpo físico depende da materialidade para viver. E o espírito, quando está encarnado no corpo físico, depende do corpo físico. Então, no final das contas, tudo que vai atacar ou interferir na nossa materialidade acaba abaixando a nossa vibração, nos deixando mais egoísta, nos deixando mais com medo, levando ao instinto de sobrevivência e uma série de situações que, do ponto de vista de frequência, é mais baixa, né? Mantém a gente mais retido. E é exatamente esse o objetivo da coisa toda. Porque quando você vem lá das estrelas, e nós viemos das estrelas, com o propósito de ter uma experiência na Terra, realizar um trabalho, uma tarefa e tudo mais, fazer algo aqui. E aí você não consegue lidar com a manutenção da sua vida básica no corpo físico, você não vai ter energia para fazer o que você veio fazer. Você não vai conseguir chegar ao ponto de ficar tranquilo e falar: agora vamos pensar numa questão mais ampla da alma. Não consegue, porque você vai estar preso na necessidade de alimentar, de habitar, proteger a sua família, de cuidar da saúde do corpo, e tudo isso depende do fluxo da energia do dinheiro que domina a materialidade da Terra. Então as forças contrárias foram lá e colocaram exatamente no problema do dinheiro, na escassez, aquela base assim de controle que acaba tomando todo mundo. Na espiritualidade, saindo dessas crenças que vieram da antiga igreja, da religião cristã tradicional, como nós citamos aqui, que estimulava a pobreza, que estimulava uma caridade excessiva, pagamento de dízimos, aquela coisa toda, condenava a riqueza, não é? Isso era padrão dessa natureza. Na espiritualidade, muitos de nós não temos mais essas ideias, mas você acaba tendo outras, você acaba pensando assim: o dinheiro realmente ele é uma energia mais densa, né? Você tem que lidar com as pessoas para ter dinheiro. Aí você tem dinheiro, as pessoas às vezes vão ficar com inveja de você. É difícil manter, dá trabalho. Você quer saber de uma coisa? É melhor ter uma vida mais simplesinha, minimalista, sabe? Assim, com quase nada. Porque aí você não precisa se preocupar com muita coisa. Você vai abalar menos os recursos naturais da terra e tudo mais. Isso tudo, meus amigos, são ideias que fazem muito sentido. De fato fazem. E na espiritualidade elas são muito difundidas. E também uma outra questão: o espiritualista em geral, ele tem dificuldade de aterrar, não é? Ele tem dificuldade de viver a vida material.
na sua materialidade mesmo. Pensar assim as coisas do corpo físico. A gente tem lá uns conflitos para lidar, né? Vamos assim dizer. Mas a questão do dinheiro é uma delas. O que faz com que o espiritualista, quem tem ideias espiritualistas, acabe lidando com o problema de escassez ou tendo ele, mesmo sem querer, querendo, ele acaba voltando ali para o seu dia a dia. Então você tenta viver mais simples, mas aí vai, quebra o carro, tem um problema de saúde, tem um gasto extraordinário. Então você está sempre ali lidando com a tentativa de simplificar a vida, de ficar mais tranquila, de repente vem um problema, uma dívida, e você fica naquela luta de vai e volta. E de fato, essas ideias de que o dinheiro é sujo, de que a experiência material é densa, de que a materialidade complica a vida do espírito, todas essas ideias têm um certo fundo de verdade, tem uma verdade embutida ali no meio de várias outras ilusões, de holografias que acabam nos enganando. E qual que é a verdade que essas crenças têm? Sejam elas da antiga igreja ou da espiritualidade mais atual, mais livre, que também tem ideias relacionadas. Qual que é o centro? É de que precisamos viver uma vida material sem apegar-se à materialidade. Então, o desapego é de fato um princípio de harmonia da vida que realmente reflete a harmonia das estrelas do cosmos, da nossa origem, para a nossa vida aqui. Isso de fato é real, é uma verdade. Mas, para viver o desapego, muitas vezes você vai atrair a escassez. E é exatamente aí que precisamos achar o ponto de equilíbrio. Por outro lado, se formos observar as ideias que circulam fora do meio espiritualista e de ideias religiosas, vamos perceber que o problema da escassez está presente com uma outra roupagem que acaba nos afetando da mesma maneira. A ideia comum hoje para criar esse limite e deixar a alma sempre presa ali na primeira experienciação da vida, que é a materialidade, o sistema estimula a necessidade constante de um consumismo exagerado, aumentando sempre as nossas necessidades materiais com mais e mais produtos e serviços e coisas e mais coisas, de forma que a nossa atenção e a nossa energia esteja sempre ligada a ter alguma coisa que nos falta, e para isso você tem que oferecer a energia do teu trabalho, da tua vida e contrair dívidas para obter esses produtos, serviços que você acha que precisa na sua vida, entrando então nas frequências ali do sistema financeiro. O que acontece? O mesmo problema, você aprisiona a sua energia na materialidade e fica sempre insatisfeito, porque a ideia do consumismo excessivo, do excesso de coisas, ela embute uma carência que a alma tenta suprir na materialidade e não consegue. E aí é proposital também da indústria, do comércio e tudo mais que existe, que sempre exista um bem superior, um produto melhor, um serviço melhor para você conseguir que você ainda não tem. Então você está sempre ali insatisfeito e ao mesmo tempo preso na dívida para manter o padrão de vida que você já tem, mas que você considera ainda insuficiente. Então a ideia que o sistema estimula, seja pelo meio espiritualista religioso, seja pela forma mais direta da economia da materialidade, volta ali no mesmo problema: manter as almas em experiência na Terra em conflito com a energia do dinheiro e com o problema da escassez. Porque quando eu me aprisiono em dívidas, por mais que eu tenha um tanto de coisa, a casa bonita, o último carro, aquele tanto de coisa, eu estou preso em dívida, a minha energia está ligada ali. Então eu acabo preocupado indiretamente em atender aquele compromisso. E tudo que afeta os meus rendimentos abala a minha frequência. Então eu estou sempre limitado também. Aí você fala assim, mas então como é que nós vamos lidar com isso? Porque se de um lado você
entra no problema da condenação à riqueza, a pobreza é melhor, a pobreza leva ao reino dos céus e aquela coisa toda. E por outro lado, você é estimulado a ter uma vida material excessivamente cheia de coisas, para ficar preso na necessidade material, nunca com solvência, sempre limitado na finança, porque você precisa contrair muitas dívidas para ter um padrão de vida alto, e no final das contas, de um jeito ou de outro, você acaba preso pelo sistema no problema do dinheiro. E a questão é, como vencer a crença na escassez? Antes de falarmos disso, inscreva-se no canal. Se você tem interesse nesses conteúdos, se isso ajuda você a compreender melhor a vida, inscreva-se no canal para receber os próximos conteúdos e dê uma olhadinha aí nos vídeos que a gente já publicou. Para conseguirmos, amigos, sairmos da frequência da escassez e entrarmos em harmonia, fazer as pazes com a energia do dinheiro, né, com a materialidade, você precisará primeiro liberar de ti todas as crenças religiosas que geraram em você a culpa pelo ter. A culpa porque o dinheiro chega para você. Ou aquela ideia inconsciente de que se o dinheiro chegou, alguma coisa ruim vai acontecer porque você não pode ter o dinheiro, ele vai acabar saindo da tua mão. Aquela autossabotagem, não é? Nascida daquela ideia muito subliminar de que quem tem dinheiro, o rico no caso, não vai para o reino dos céus, vai se dar mal espiritualmente falando. Você precisa superar isso. Sabe por quê, amigos? Não faz nenhum sentido. Do ponto de vista espiritual, o espírito, como força co-criadora, ele não vai ter um destino ruim depois da sua encarnação por ter tido ou não dinheiro. O dinheiro para ele é neutro, não há nenhum impacto para a sua alma entre ter ou não. O que vai impactar a sua alma é aonde você coloca a tua frequência, tua energia, em que tipo de experiência você estaciona a tua força. Ela é harmônica com as leis da fonte, ela é desarmônica, ela aprisiona a consciência, ela fere outras pessoas. É aí que estará, de fato, o valor da tua experiência na Terra que vai gerar a tua experiência no dia de amanhã, a tua cocriação. O dinheiro em si é neutro. Então, nós precisamos entender isso e trabalhar aquela ideia de falar, olha, tira isso aí, o dinheiro está aqui, ele é ótimo porque ele atende às nossas necessidades materiais, ele permite que a gente tenha tranquilidade para poder pensar em coisas que não são materiais. Porque quando você está preocupado em pagar as contas do mercado, pagar a escola dos filhos, pagar o boleto do carro, pagar imposto, pagar não sei o quê, pagar a prestação da casa, e sempre contando as moedinhas para chegar ali no final e dar conta, aonde é que está o tempo e a energia para você pensar em outras coisas? Para você pensar em olhar para dentro de si, pensar em desenvolver um novo conhecimento, uma nova habilidade, procurar desenvolver a sua espiritualidade? Não sobra energia, você vai estar preso na terceira dimensão. Então, quando nós estamos em paz com a energia do dinheiro e ele flui na nossa vida com abundância, nós temos liberdade espiritual. É isso que as trevas não querem que a gente entenda. Seja por meio das crenças religiosas, seja por meio das crenças do mercado e do consumo, que também tem a mesma origem. Você entra em conflito e nesse conflito você não sai. Porque a grande questão, amigos, é o seguinte, o espírito, ele precisa harmonizar as energias da Terra. E a primeira energia que ele tem que entrar em harmonia, ter a maestria, é a energia básica, isto é, o teu aterramento, a tua forma de viver na materialidade. Quando o espírito equilibra ali, ele consegue avançar para níveis energéticos superiores. E qual que é o equilíbrio da energia básica? Você vibrar na frequência da abundância e não mais na frequência da escassez. Para fazer isso, liberando crenças limitantes em torno do assunto, você vai precisar também tomar providências materiais, lógicas, não é? Isto é, você precisa respeitar as tuas economias, as tuas finanças. Não dá para ofender o dinheiro. Quando a gente ofende o dinheiro, ele vai descontar em nós, de um jeito ou de outro. O que seria ofender o dinheiro? Se você gastar demais, além do que você consegue obter de rendimentos, você vai ter problema de solvência de dívida e o dinheiro vai, na tua frequência, representar um desvalor. É como se você estivesse ignorando o valor dele. Então, ele vai escapar da tua mão. Por outro lado, se você for aquela pessoa que vive contando moedinha, vive brigando por causa
causa de troco, vive brigando por causa do preço das coisas e a baixa frequência porque chegou um boleto que você esqueceu de pagar e teve uns juros e não sei o que. Naquela limitação, você vai emanar a mesma informação para o universo, de que o dinheiro é complicado, está faltando e o que está faltando vai faltar mais. Então, a frequência da escassez vai vir com você. Então, além de lidar com as crenças, não é? Você precisa equilibrar as suas finanças, ajustar o negócio ali para ter equilíbrio entre o que você obtém e o que você pode utilizar e ter uma tranquilidade financeira com alguma reserva, alguma coisa que possa lhe garantir gastos extraordinários para você não ficar excessivamente preocupado com a questão do dinheiro. Quando você limpa as crenças limitantes em torno do dinheiro, equilibra a tua vida financeira do ponto de vista prático, você já está avançando na conquista da frequência da abundância. E aí você será capaz de trabalhar de fato o desapego. Porque o desapego é o reconhecimento do que é o espírito e da sua eternidade, da sua perenidade e do que é a matéria e a sua transitoriedade. Não é você entrar em conflito com a matéria e ignorar ela, o seu valor, mas é reconhecer que o valor dela é temporário. Então, o desapego é a medida justa do equilíbrio entre você estar no corpo e viver as experiências da materialidade que o corpo exige, mas saber que quando o corpo for disposto, você volta para o plano da espiritualidade, em que tais realidades não existem dessa maneira. E para que você consiga descer e subir, você precisa desapegar. E o desapego, amigos, é você ter o que precisa para as suas necessidades, para o fluxo da tua vida, seja como você deseja vivê-la, com um pouco mais de conforto ou um pouco menos de conforto, como você julgar no teu coração, e você ter o equilíbrio daquilo e saber que aquilo não te define, que aquilo está com você pelo tempo que a necessidade também estiver. E quando aquilo passar, você entrega. Então leva a noção da propriedade consciente, isto é, você envolve-se com a materialidade na medida justa da necessidade do teu corpo físico, da tua vida e da tua espiritualidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma mensagem de impacto, que precisa levar despertar de consciência, que precisa falar para muita gente, você naturalmente vai precisar de mais recursos financeiros, mais aparatos para conseguir fazer esse acesso. Se esse é o propósito da tua alma, você vai ter que se envolver um pouco mais, mas você vai achar o equilíbrio ali e a partir daquele equilíbrio você atende ao propósito da tua alma. Agora, se o propósito da tua alma for outro, que exige menos aplicação na materialidade, você vai fazê-lo da mesma maneira nessa frequência do desapego. E o desapego, ele sinaliza para o universo a energia da gratidão pelo que se tem, do reconhecimento do que se tem, que no final das contas significa abundância. Porque abundância não é ter muitas coisas, mas é você ter aquelas que o teu espírito e o teu corpo necessitam para estar bem, cuidados, harmônicos e em paz. O resultado disso é que você terá liberdade de experienciação na matéria. As pessoas que conseguem a maestria da energia básica, fazer as pazes com o dinheiro, sair dos conflitos que existem em torno do assunto, adquirem liberdade de experienciação aqui. Você será capaz de realizar o que precisar realizar na matéria, sem perder a tua essência espiritual, sem se desconectar de quem você é. E quando findar a tua tarefa aqui, você estará livre para retornar. Aí mora o segredo da harmonia do assunto. Em resumo, então, se você está em conflito com o dinheiro porque acha que ele é sujo, porque acha que ele traz problema, ou você gasta demais e não respeita o valor dele, você vai vibrar na escassez e vai ter a experiência da limitação. Se você limpa tudo isso, acolhe o valor real da coisa, tira os conflitos e agradece, você vai vibrar na abundância. No final das contas, a resposta estará dentro da tua frequência interna, a forma como você emana informação para o universo e o universo responde para você, pois na experiência da Terra nós somos co-criadores e definimos pela nossa onda mental, pelo nosso sentimento, como será a nossa experiência aqui. Escassez atrai escassez,
Gratidão, abundância, atrairá também abundância, gratidão e fluxo para a sua vida, ok? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e se quer refletir um pouco mais do propósito da tua vida aqui na Terra, por que você veio parar aqui nessa Terra, dá uma olhada nesse vídeo que vamos colocar aqui em algum lugar da tela sobre o propósito de nossa encarnação no planeta Terra. Muito interessante, confere lá. Muito obrigado, muita paz, até o próximo. Saudações.